E nós gostaríamos de saber pelo menos duas coisas nesta noite. A primeira é: o que é o carnaval? Como foi que o carnaval começou? E a segunda é: o que diz a Bíblia sobre o carnaval? Porque nós gostamos de entender profundamente as motivações dos festejos, dos feriados e das festas, e gostamos também de saber se a palavra de Deus nos orienta a participar ou não, porque estamos vivendo um tempo muito difícil, onde em cada púlpito de igrejas evangélicas os irmãos encontram uma orientação diferente, onde denominações saem a campo, algumas para fazer acampamento, outras para fazer a folia santa, outras ignoram completamente a existência do carnaval. Qual é a origem do carnaval? Bem, o carnaval, com a sua prática, com as coisas que acontecem durante os 4 dias de festejo, teve os seus primeiros sintomas no Antigo Egito, há 4.000 anos antes de Cristo. Faz tempo, hein? 4.000 anos antes de Cristo, havia um culto que era celebrado a uma deusa, a deusa Ísis. Era uma festa onde os camponeses que colhiam o trigo à beira do rio Nilo bebiam, cantavam, dançavam, gritavam, e ali então eles celebravam um culto para uma deusa pagã. Era também, na antiga Roma, um festejo bastante conhecido. As suas festas romanas, as orgias romanas, são uma página muito feia na história da humanidade. Como acontecia lá em Roma? Em Roma, eles celebravam 2 deuses, principalmente para esse tipo de festejo. Um dos deuses era o deus Pan, e o outro deus era o deus Baco. O deus Pan era considerado o deus das florestas, o deus dos bosques, e ele também era chamado de Lupércio. E o deus Baco era considerado o deus das festas, o deus da intoxicação, o deus da bebedeira, o deus do lazer, e também era chamado de Dionísio. Esses 2 deuses, o deus Baco, o deus Pan, ou Lupércio e Dionísio, tinham festas que eram chamadas lupercais, bacanais e dionísicas ou dionísicas. Eram os festejos. O que acontecia nestas festas? Bem, meus irmãos, este púlpito não é um lugar adequado para contar aos irmãos o que acontecia durante estes festejos, mas o que eu posso lhes dizer é que são práticas tão contrárias à moral humana, tão contrárias à família e ao respeito ao próximo, que só de mencioná-las já causa vergonha. Nada parecido com alegria, apenas motivações físicas e carnais. Então, o carnaval estava lá em Roma, com estes nomes. Aliás, não foi só no Egito e nem em Roma que se encontrou o carnaval. O povo de Israel, que morava no Egito e foi libertado através de Moisés nas garras de Faraó, saiu do Egito, foi para o deserto, e Moisés subiu a montanha para falar com Deus e recebeu da parte de Deus a lei e as orientações. Ficou lá durante 40 dias. O povo já estava cansado de esperar por Moisés.
Então chegaram para o irmão dele, o Arão, e disseram: Arão, nós não sabemos o que acontece com este Moisés. Faça-nos um Deus para que nós possamos celebrar para ele. E então Arão pegou todos os pendentes de orelhas e de nariz e etc. que as mulheres tinham, queimou, derreteu, fez um bezerro e proclamou: eis aí o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E diz a Bíblia que o povo, conforme está em Êxodo capítulo 32, verso 6, está escrito assim: e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois a folgar. Isto é, culto misturado com carnaval. Bebida, orgia, imoralidades já estavam lá no meio do deserto, no meio do povo de Deus. Foi por isso que Moisés desceu correndo lá de cima. Quando viu aquela coisa toda, o que Moisés fez? Alguém sabe? Foi dançar também. Foi dançar. Ele jogou as tábuas que Deus tinha escrito, elas arrebentaram, né? E ele catou o bezerro e foi adorar um pouquinho o bezerro. Foi isso? Destruiu e ainda deu aquela água para o povo beber. E ainda chamou Arão e disse: que vergonha, Arão, por que você fez isso? O povo me prensou, aí me deram os seus pendentes, eu derreti e saiu esse bezerro. Tadinho dele, né? Quer dizer que você derrete o outro, sai um bezerro. Nunca vi um negócio desse, ele fez de bezerro, né? Bem, então já vimos no Egito, já vimos no meio do povo de Israel e já vimos também em Roma. E na era cristã? Lembre-se que quando o cristianismo começou, Roma dominava todo o império. Então era natural que o carnaval, com os nomes de Lupercais ou Bacanais, Dionísicas e outros festejos tais, acontecessem durante todo aquele império. Mas quando o cristianismo cresceu e se tornou uma religião oficial, a igreja cristã quis deter a força desta festa pagã. Então, o que a igreja primitiva, oficial, de 323 depois de Cristo, quando estava em formação a grande igreja romana, mas ainda não era, o que ela fez? Ela inventou que no dia 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus, que era a festa do Deus Sol. Depois celebrava-se o Ano Novo, e no dia 6 de janeiro celebrava-se o dia dos Reis Magos. Todo este período, quando acontecia a festa dos Reis Magos, começava o carnaval, começavam os festejos, começava o tipo de comemorações desenfreadas, e iam até um período chamado Terça-feira Gorda. O que seria a Terça-feira Gorda? Seria a terça-feira de carnaval. Por quê? Porque na quarta-feira, que era chamada de quarta-feira de cinzas, começava um período de abstinência, de jejum, de moralização da família. Então, o pior de todos os dias desses festejos era da terça-feira gorda, onde as pessoas podiam comer carne à vontade, onde podiam aprontar à vontade, porque na quarta-feira as coisas já estariam muito diferentes. Nós bem sabemos que isso não soluciona o problema. Você maqueia o problema, mas você não destrói o problema. Daí para frente, então, a igreja gastava 40 dias de jejum e oração, simbolicamente, até o dia da Páscoa. Era assim que se celebrava o carnaval nos tempos primitivos da era cristã, do dia de Reis até a terça-feira gorda. E na Idade
carnaval na Idade Média era um misto de jogos e de disfarces, onde os nobres, que não tinham muito o que fazer, então se disfarçavam de outras pessoas para que os outros tentassem adivinhar quem eles eram, e vários joguinhos que eles praticavam entre eles. Por exemplo, em Roma havia corridas de cavalo, nesta época chamada carnaval. Havia também carros alegóricos que eram enfeitados com tema, e também guerras de confetes nas ruas, onde as pessoas jogavam umas nas outras confetes. Aí o Papa Paulo II, no século XV, criou mais um festejo para o carnaval, o baile de máscaras, criado pelo Papa, para que os cristãos pudessem se divertir, porém dentro de um salão. E as máscaras eram muito famosas, aliás, o são até hoje. Máscaras feitas lá em Veneza, em Florença, e elas simbolizavam a sedução da mulher, simbolizavam a luxúria, simbolizavam a prostituição. Bem, criou-se uma equipe de teatro. Esta equipe de teatro chamava-se Comédia Italiana. E esta comédia italiana vai para a França, vai para Paris, para apresentar uma peça chamada Comédia dell'arte, falando a respeito deste carnaval mascarado, este carnaval das máscaras italianas. E eles, dentro da peça, criam personagens que marcariam para sempre o carnaval no mundo inteiro. Nesta peça existem 3 personagens principais. O primeiro deles é Pierrot. Quem era Pierrot? Pierrot era uma personagem ingênua, sentimental, romântica, amava a outra personagem chamada Colombina e era atraído traiçoeiramente por ela. Quem era a Colombina? A Colombina era a caricatura das antigas arrumadeiras de quarto, das criadas de quarto. Era uma mulher sedutora e uma mulher volúvel. Não sabia se gostava de Pierrot e não sabia se gostava do amante dela, chamado Arlequim, que era um autêntico palhaço. Para disfarçar a traição que fazia contra o Pierrot, ele não fazia palhaçadas para divertir todas as pessoas. Com isso dá para os irmãos entenderem porque o carnaval é recheado de colombinas, de Pierrots e de arlequins. É a origem na Comédia dell'arte, da Companhia Comédia Italiana, que foi para a França divulgar o carnaval veneziano e florentino. Na Europa, como se comemorava o Natal, então, desde o século XV para frente? Bem, desde que o cristianismo foi oficializado, como eu disse, comemorava-se o carnaval com toda sorte de imoralidades. Entretanto, criaram uma coisa chamada entrudo. O que seria o entrudo? Seria um ritual carnavalesco que significava a entrada, o começo da quaresma. Foi iniciado no ano 590 depois de Cristo. Como que era o entrudo? O entrudo era assim: o povo comia até vomitar, o povo bebia até cair, para compensar o jejum que teriam que fazer na quaresma. Com o tempo, o entrudo se tornou absolutamente violento. Aliás, o auge desta violência deu-se no nosso país colonizador, Portugal. Porque em Portugal, lá pelos séculos 17 e 18,
O entrudo era celebrado da seguinte forma: homens e mulheres na beira das casas pegavam água podre, água suja, água cheia de fezes e jogavam nas pessoas que estavam passando pela rua. Ovos podres, laranjas podres, guerra de laranjas, restos de comida, além dos abusos criminosos sexuais e todo tipo de imoralidade que os irmãos hoje veem recheando as estampas dos noticiários. Na época do carnaval, os pais tinham que ter muito cuidado com as suas crianças, porque poderiam ser vítima das pessoas desembestadas a celebrar o entrudo do carnaval, né? Então era assim que acontecia lá no nosso país, Portugal. No Brasil, como é que chegou o carnaval aqui no Brasil? Bem, a origem do nosso carnaval é portuguesa. Ela chegou com as caravelas. Quando os portugueses aportaram aqui, o carnaval também começou. Recebeu grande influência das máscaras italianas. Por isso que os irmãos veem tantos bailes à fantasia. Aliás, pais e meus irmãos, conheço igrejas que agora, no sábado, celebrarão à noite o baile à fantasia, em igrejas evangélicas, onde a pessoa vai se disfarçar de fruto do Espírito e de obras da carne. Um outro baile vai mostrar os que serviram a Deus e os que serviram ao diabo. Então alguém vai de Judas Iscariotes, de Satanás, outro vai de Pedro, de João, para os irmãos verem o que é o chamado sincretismo religioso, ou seja, quando se misturam as coisas sem uma base para se fazer aquelas coisas. Agora, o nosso carnaval brasileiro, ele foi absolutamente europeu. Veio de Portugal, sofreu influência da Itália, e só no século XX é que a influência africana chegou até as nossas festas carnavalescas. Agora, especificamente falando, em 1640 foi o primeiro entrudo no Rio de Janeiro. Vê que faz bastante tempo que aconteceu o dito entrudo, que entrou o entrudo, né? Que nome feio, né? Mas é em latim, eu não tenho culpa deste nome. Bem, quando chegou aqui, lembram-se como que se celebrava o entrudo? Como é que se celebrava o entrudo? Água suja, né? Guerra de laranja podre, essa coisa toda. Aqui a Igreja Católica Romana, que dominava, tentou dar uma amenizada na situação. Então, ao invés de jogar água fedorenta, eles começaram a jogar água com perfume e importar da França um éter com perfume francês. Então, ao invés de lançar água, eles lançavam perfume. Daí que vem o nosso conhecido instrumento de comemorações carnavalescas, lança-perfumes. Então aqui, ao invés de jogar laranjas podres, eles jogavam pétalas de flores, tinham desfiles de carros alegóricos de origem europeia e etc. Um dado também interessante do carnaval brasileiro: surgiu a pessoa do Rei Momo. Quem era esse tal do Rei Momo? O Rei Momo era uma mera personagem de comédias portuguesas feitas pelos bufos. Os bufos eram os atores portugueses que divertiam a nobreza. Então, tirado destas peças, eles faziam comédias, e uma dessas personagens era o dito Rei Momo, que acabou entrando no festejo do carnaval. Um outro, por exemplo, criado em 1846, era o chamado Zé Pereira. Quem era o Zé Pereira? O Zé Pereira era um rapaz que ficava tocando bumbo.
Então, com o tempo, o Zé Pereira aumentou, ficou um monte de Zés Pereiras, e isto passou a ser a chamada bateria, onde surgiu as baterias de escolas de samba que nós vemos por aí. Então, o nosso carnaval teve esta formação. Quando chegou no final do século XIX para o século XX, com a marcha O Abre Alas da maestrina Chiquinha Gonzaga, foi criado um novo ritmo baseado nas músicas da nobreza da época, um novo ritmo que foi chamado de samba. E ele foi o Abre Alas que eu quero passar. E aí então foram desenvolvendo outras cadências. Agora, a palavra carnaval. Os estudiosos falam que esta palavra tem várias origens. Por exemplo, carnavais é uma das origens desta palavra, que fazia parte de um carro alegórico nas festas de Dionísio, lá na Roma Antiga. Então, quando ele entrava, era o carnavais, carnaval, que começava. Por isso, desta palavra. Isso no século VII e VI antes de Cristo. Mas tem outra versão, como por exemplo, quando Gregório o Grande, em 590, transferiu a quaresma para quarta-feira e fez lá a montagem entre Carnaval e Semana Santa. Então, uma frase em latim dizia assim: Dominica ad carne levandas. Esta palavra Dominica ad carne levandas é uma expressão que foi sendo abreviada para carne levandas, carnevale, carne levan, carnaval e carnaval, todas elas significando tirar a carne da comida, porque começava o jejum. Então há várias possibilidades da formação do nome do carnaval. Agora, em última análise, seria a permissão de se comer carne antes do jejum da quaresma. Então, esta é a origem da palavra. Bem, aqui está mais ou menos uma palavra antológica sobre o carnaval, que contemporaneamente os irmãos sabem, não preciso explicar como é o carnaval no Brasil e no mundo hoje. Lá nos Estados Unidos, ele é um grande desfile de pessoas em carros alegóricos, onde as pessoas desfilam os seus heróis. Em Veneza, Florença e outros lugares da Itália, é uma grande festa de máscaras, também pelas ruas. E aqui no Brasil ele tomou as vertentes africanas, e hoje o carnaval brasileiro é a festa mais divulgada em todo o planeta, em todos os continentes. É um acontecimento que o planeta para ver o Brasil tirar a roupa e ir para a avenida. Há estrangeiros chegando para o Brasil nesta época, assim, ao ponto de fretar aviões inteiros e ir para os hotéis e fechar os hotéis inteiros apenas para poder ver a carne brasileira. Agora eu quero dar para os irmãos 20 razões pelas quais o crente não deve tomar parte na festa do carnaval. É claro que não há na Bíblia um versículo que diga: não farás carnaval no Brasil. Não existe um versículo que diga: não irás para a avenida sambar. Não há. Mas a Bíblia nos dá valores e princípios que, confrontados com o que acontece nos carnavais, nos mostram que a sua prática é incompatível com o povo de Deus e com uma pessoa que teme a Deus. Por exemplo, o que se faz no carnaval? O governo mandou fazer 70 milhões de preservativos para que as pessoas possam se prostituir à vontade durante o carnaval. Não vai faltar preservativo. Faltam leitos nos hospitais,
As escolas de ensino não têm o apoio que as escolas de samba possuem, mas o carnaval é financiado pelo nosso governo para que todos possam se constituir, para que o homossexualismo possa continuar a ser realizado com a bênção oficial, para que o mundo possa ver gente brasileira pelada, para que o turismo sexual possa agraçar e conquistar muitos tesouros, para que famílias sejam destruídas e para que daqui 9 meses nós tenhamos mais uma colheita de crianças sem pai, sem mãe, sem família, sem futuro, sem berço, sem nada. Além do que as mortes que vamos observar nos trânsitos, nas estradas, nas brigas e em todos estes lugares. Por que não participar do carnaval? Quero dar 20 razões apenas. Poderia dar 100. E se bobeasse, dar 1000. Mas 20 eu creio que já basta. 20 razões pelas quais o crente não deve fazer parte da festa do carnaval. Bom, a primeira delas, isso não estava planejado, Serginho. A primeira delas, o carnaval é uma festa pagã que cultua a deuses pagãos com práticas pagãs. E ouçam, eu não vou pedir para que achem, porque seriam 20 referências e nós teríamos um tempo muito longo para procurar, mas quero que prestem atenção no que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, verso 19. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Só esta razão seria bastante para que eu não participasse do carnaval, porque é uma festa dedicada a Dionísio, a Baco, a Pan, a Lupércio, a Momo e a tantas outras entidades africanas que já assumiram que é um festejo para louvar as suas existências, falsas, porém existências. Segunda razão que aponto, é uma celebração de carnalidade e de imoralidade. Vejam o que diz 1 João capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Concupiscência significa desejo. Então, essa vontade desenfreada de soltar-se e extravasar e ser uma pessoa que não tem limites, diz a Bíblia, não vem do Pai, vem do mundo. Terceira razão, o carnaval é uma festa de práticas vergonhosas. Diz Romanos capítulo 6, verso 21. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Coisas que causam nojo e vergonha. Os canais de televisão vão estar na porta dos bailes gays, na porta dos bailes de noites de uma, sonhos de uma noite de verão. Ele vai rolar nestes eventos. Uma quarta razão.
uma permissão à imoralidade e à prostituição. Aliás, permissão que não foi dada por Deus, porque Deus orienta de outra forma. Diz ele em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Sexta razão: é uma festa consagrada ao diabo e ao pecado. Só por este detalhe já seria o suficiente, pois os irmãos conhecem muito bem a frase que diz: o carnaval está do jeito que o diabo gosta. Diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você tem que escolher uma. Sétima razão: é destrutiva a instituição familiar. É prática comum no carnaval homens entregarem suas mulheres para outros e as mulheres entregarem os seus maridos para outros. Vi coisa similar acontecendo próximo de minha vizinhança, onde uma vizinha trocou com a outra o marido, depois de um festejo carnavalesco. É uma aberração da família. Diz o livro de Hebreus capítulo 13, versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Oitava razão: é festa mundana, não é festa divina. Aliás, querem algumas igrejas, por desconhecerem a palavra de Deus ou por não obedecerem-na, trazer o carnaval para dentro da igreja. Fazem-no sorrateiramente, transformando os cultos em shows, fazendo com que os bailes às entidades pagãs sejam bailes feitos ao Senhor Jesus, quando Cristo nunca pediu para ser adorado com bailes. Pelo contrário, ele disse: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se há uma festa mundana, diz 1 João capítulo 2, verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Se é do mundo, não é nossa. Nona questão: por que não devo participar do carnaval? Porque corrompe a sociedade. Diz 1 Coríntios 15, 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Décima razão: escandaliza os que amam a Deus. Porque se alguém me ver como eu vi um pastor ou um irmão em Cristo na avenida ou no salão de bailes, fantasiado, dançando, festejando contra tudo aquilo que nós, quando convertidos, abandonamos, nós nos escandalizamos com uma situação dessas. Então, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 8, verso 10: porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos,
Não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? 11ª razão: não edifica. Diz 1 Coríntios 10:23: todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A grande questão não é posso, a grande questão é devo. 12ª razão: o carnaval produz inimizade contra Deus. Diz Tiago capítulo 4, verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus não faz conchavos. Deus não abre mão, libera um pouco para não perder. Com Deus, ou você é amigo dele, ou é amigo do mundo. A escolha é nossa. Carnaval, 13ª razão pela qual não devemos participar. Carnaval é dar lugar ao diabo. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. 14ª razão: é o ambiente consagrado às obras da carne. Ninguém vai para o carnaval para orar. Ninguém vai para o carnaval para adorar ao Senhor. Você vai para o carnaval para libertar o ser aprisionado dentro de você durante todo o ano, que precisa extravasar toda a pressão. Mas a Bíblia não ensina assim. Gálatas capítulo 5, de 19 a 21 diz o seguinte: que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Alguém pode dizer: mas estas coisas acontecem em ocasiões que não são carnavalescas. Claro, por isso que Paulo diz assim: e coisas semelhantes a estas. Ora, se eu não quero ser picado por uma serpente, eu não devo enfiar a mão aonde ela está confinada. Se eu não quero cair no pecado, eu não devo provocar, porque ai daquele que se abre ao pecado. Do pecado nós devemos fugir, mas contra Satanás nós devemos resistir. Não vamos inverter as coisas. Vamos fugir do diabo e enfrentar o pecado. Não, o pecado é para sair correndo. José sabia que a mulher de Potifar era muito bonita e que ele não iria suportar a tentação. O que foi que ele fez? Deu no pé. 15ª razão, e estou terminando. O carnaval incita ao pecado. João 5,14 diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pecado gera consequências. 16ª razão: carnaval é roda de escarnecedores.
Salmo 1, verso 1, os irmãos sabem de cor. O que ele diz? Bem-aventurado o varão. Assim não dá. Vamos falar todos juntos? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Exatamente. Então, carnaval não é para nós. 17ª razão. O carnaval afasta a imagem de Deus do coração do homem. Diz 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É um ambiente de trevas. 18ª razão. É prática dos que perecem, não é prática dos que estão salvos. Diz Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Penúltima razão. O carnaval corrompe a santidade. Diz 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade da sua fé em Cristo. Última razão, a 20ª. O carnaval é deste mundo e não tem parte com Cristo. 1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência na carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Se é do mundo, não tem parte com Cristo, porque Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Que Deus abra os olhos do seu povo para que entenda que dizer não ao carnaval e às suas práticas diversas é um testemunho de dizer: não compactuo com isto, o reino do qual eu participo não é este, o reino de meu Pai é um reino onde, ao invés de celebrarmos a carne, nós celebramos a nossa vida espiritual. É um lugar onde a nossa celebração é do coração, não uma celebração mundana. Por isso, o texto bíblico que dizia: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos capítulo 12, verso 2, continua valendo. Ainda que igrejas batistas estejam indo para a avenida, ainda que igrejas evangélicas estejam fazendo baile fantasia, ainda que crentes estejam fazendo coisas indevidas, a palavra de Deus não muda, ela é viva e é eficaz e é a nossa única regra de fé e prática. Nós ficamos com a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.